Na nossa aula de hoje, nós vamos começar na página 44 ouvindo este áudio, uma conversa entre a Amanda e o Brian falando sobre Nancy Reagan. I love that photo. Who are they? I think it's President Ronald Reagan and his wife Nancy. Let's see. Yes, that's right. When was he president? He was president from 1981 to 1989. He was an actor, too. Really? What movies was he in? He was in Dark Victory with Bette Davis, a very famous actress in the 1930s and 1940s. He was also in movies with stars like Errol Flynn, Clark Gable, and Ginger Rogers. Was Nancy an actress too? Yes, she was. They were in a movie together in 1957. Were Ronald and Nancy happy? I think they were very happy. They were together all their lives. I love that photo. Who are they? I think it's President Ronald Reagan and his wife Nancy. Let's see. Yes, that's right. When was he president? He was president from 1981 to 1989. He was an actor, too. Really? What movies was he in? He was in Dark Victory with Bette Davis, a very famous actress in the 1930s and 1940s. He was also in movies with stars like Errol Flynn, Clark Gable, and Ginger Rogers. Was Nancy an actress too? Yes, she was. They were in a movie together in 1957. Were Ronald and Nancy happy? I think they were very happy. They were together all their lives. Muito bem, pessoal. Nós ouvimos o texto, agora nós vamos trabalhá-lo, ok? I love that photo. Ou seja, eu amo aquela foto. Nós aprendemos que a palavra love significa amar. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Who are they? Who are they? Quem são eles? Eu amo aquela foto. Who, você já sabe que significa quem. Who are they? Quem são eles? Resposta. I think. Eu acho, porque eu aprendi que a palavra think significa achar. Eu acho que é o presidente Ronald Reagan and his wife Nancy. A palavrinha his significa dele e a esposa dele Nancy. Let's see. Essa expressão let's see significa vejamos. Vamos ver. That's right. Este that's right significa beleza. Tudo certo. Who was when was he president? Observem aqui, meninos. When was he president? A palavra was, nós já aprendemos há um tempinho ali atrás, que é o passado do verbo to be, certo? O verbo to be significa ser, o verbo to be significa estar. Então, eu tenho três palavras. Quais são elas no passado? Duas palavras. Quais são elas? Was e também were. Ou seja, estas duas palavras são usadas como o verbo to be no passado. Ok? Passado do verbo to be. When was he president? Quando ele foi presidente? Aí a resposta vem aqui abaixo. He was president from 1981 to 1989. Ou seja, ele foi presidente de 1981 até 1989. E além de ser presidente americano, he was an actor. Ou seja, ele era ou ele foi um ator também. A palavra to significa também. Really? What movies was he in? Aqui eu perguntei o que? Em quais filmes ele participou? Ele estava em cena. What movies? Anote aí se você acha que vai esquecer.
Quais filmes? Ok? Em cartaz. He was in Dark Victory with Bette Davis. Aqui eu disse o quê? Que ele estava, he was in Dark Victory with Bette Davis. Ele estava neste filme. A very famous actress. Uma atriz muito famosa dos anos 30. Aqui tem um errinho, tá, gente? Não é 1030, não. É 1930. Ou seja, dos anos 30. E 1940, ou seja, aqui também, vamos lá, erro de digitação, 1940. Ela foi uma atriz famosa, a Bette Davis, entre os anos 30 e os anos 40. Como nós estamos trabalhando o verbo be, gente, he was in movies with stars like. Ele estava em filmes com estrelas como Errol Flynn, este ator, Clark Gable e Ginger Rogers. São atores muito famosos, né? Was Nancy an actress too? Nancy era uma atriz também? Observe que eu fiz uma pergunta com a palavrinha was. Was Nancy an actress too? Nós aprendemos que quando temos pergunta com o verbo be, este verbo be, ele vem antes do sujeito, ok? Então, was está antes de Nancy, porque Nancy é o sujeito. Was Nancy an actress too? Nancy era uma atriz também? Yes, she was. Sim, she was. Yes, she was. Sim, ela era. They were in a movie together in 1957. Ou seja, eles estiveram em um filme juntos em 1957. Were Ronald and Nancy happy? Como eu tenho aqui, pessoal, duas pessoas, o Ronald e a Nancy, eu devo ficar atento ao uso do verbo be no passado, porque como são duas pessoas, plural, eles estavam felizes em 1950 ou não? I think they were happy together. Eu acho, a palavra think, você já aprendeu, significa achar, no sentido de considerar. They were very happy. Eu acho que eles eram muito felizes. They were together. A palavra together, que apareceu aqui pela segunda vez, significa juntos. They were together all their lives. Em todas as suas vidas. Eles foram felizes durante todo este tempo. Ok? Vamos continuando os nossos estudos então. Agora descendo para a próxima página aqui da sua apostila, página 45. O que diz a página 45? Muito bem, vamos ver o que diz a página 45, aqui abaixo. Pay attention, prestem atenção. The past of be, ou seja, o passado das palavras is, are e am, is formed by the two words was e were. Ou seja, se você quer falar alguma frase com o verbo to be no passado, você usa as duas palavrinhas, was e were. Veja este exemplo, esta especificação, melhor dizendo. A palavra is becomes was. O que eu quis dizer aqui, que becomes significa tornar-se. Is becomes was, ou seja, o is se torna was, o are becomes were, e por fim, o am becomes was. Então, toda vez que você tiver a palavra is, você vai colocar o is no passado. Qual é o passado? Was. O are, você vai usar, né, no presente, né? Então, o passado de are, were. O passado de was, de am, é was. Ok? Então, fiquem atentos aí.
Agora, nós vamos pausar o vídeo e fazermos o exercício. Faça o exercício para mim e volte daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal, vamos lá. Agora que vocês fizeram o exercício, nós vamos entendê-lo. Fill in the blanks. Este fill in, nós aprendemos que significa preencha. Ou seja, preencha os espaços em branco com a forma correta do verbo to be. Qual é a forma correta do be? Was e were. Talvez a sua dificuldade esteja aqui. Quando usar a palavrinha was, eu vou usar para a palavra I, que significa eu. Eu vou usar para a palavra he, que significa ele. A palavra she, que significa ela. A palavra it, que significa ele ou ela. Ou então sujeito no singular, tá? E a palavra were, nós vamos usar para a palavra you, que significa você. Vamos usar para a palavra they, que significa eles ou elas. E vamos usar para a palavra we, que significa nós, ou então sujeito no plural, tá? Só uma ideia para você fazer esta atividade. Então, vamos lá. Letra A. He. Opa, peraí. A palavra he significa ele. Se a palavra he significa ele, eu vou usar qual palavrinha então? Qual forma do verbo be, meninos e meninas? Muito bem. Eu vou usar a palavra was. Ou seja, he was the president of Brazil. Ou seja, ele era ou ele foi o presidente do Brasil. Observe agora. Maria, uma pessoa só. Se eu substituir por um pronome, será o pronome she. Mas, de qualquer forma, Maria é um sujeito que está no singular. Por isso, eu vou usar qual forma verbal? Was. Maria was my teacher at 7th grade. Maria foi minha professora na 7ª série do ensino médio. Muito bem. A próxima frase continua. She, she. Se é she, eu vou usar qual palavrinha? Was. Então, she was an actress. Ela era uma atriz. She was an actress. Ela era uma atriz, ou então ela foi uma atriz. Letra D. A letra D. Deixa só eu observar uma coisinha aqui rapidinho. A letra D. Interessante. A letra D diz assim, we. A palavra we significa nós. E para we nós usamos a palavra were. Então, we were happy. Nós éramos felizes ou nós estávamos felizes last week. Last week, se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Last week significa semana passada. Muito bem, na última semana. Para it, você já aprendeu? Observe. Nós vamos usar qual palavrinha? Was. It was my birthday. Foi meu aniversário. Birthday, aniversário. Letra E. A letra E, eu já começo com o I. Aí para I você usa o que mesmo? Was. I was at work. I was at work with my mother yesterday. Eu estava no trabalho with my mother, com a minha mãe, ontem. Ontem em inglês é yesterday. Próxima frase, já que esta você fez, você corrigiu, ela está certinha, certíssima. Já começo com o she. Se eu já começo com o she, então eu vou usar o was. She was, porém aqui, meninos e meninas, eu tenho que colocar na negativa. She was not, ou então was not at school. She was not at school. Ela não estava na escola. Se ela não estava na escola, onde ela estava? She was at her mother's store. Ela estava at her mother's store. A palavra mother, você sabe que significa mãe. A palavra store, se você acha que vai esquecer, tome nota aí, porque a palavra store
significa loja. Alright? Questão correta. Where. A palavra where, você sabe que significa onde. Com a palavra born no final da pergunta, aí já é nasceu. Você tem aqui a palavrinha you, que significa vocês, vamos destacá-la. You significa vocês. E para you, você já sabe, observe aqui acima, você usa a palavra were. Where were you born? Onde você nasceu? Esta é a tradução. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Onde você nasceu? Be born, ok? Were born, was born e assim por diante. Passado. Onde você nasceu? Apareceu a palavra they. A palavra they, vocês sabem que nós usamos a palavra were também, porque já temos nota aqui. Então, they were, e atenção, negativa, they were not, ou então weren't watching TV. They weren't watching TV. O que eu perguntei aqui? Eles não estavam watching, assistir televisão, ok? They weren't watching TV. They weren't watching TV, ok? Ou seja, eles não estavam assistindo televisão. Watching. Próxima frase é com a palavrinha I. Vamos destacá-la com a palavrinha I e também na negativa. Então você já sabe que para I nós usamos o was. Diferentemente das outras formas na negativa, né? Deixa eu só destacar aqui. Was mais not fica como, gente? Wasn't. I wasn't sad. Ou seja, eu não estava triste. E a última, pessoal, é uma pergunta. Se a última é uma pergunta, vamos observar aqui então. Was, destacando. Pergunta. Aqui o sujeito é the television, ou seja, the TV. Então, se é a TV, né, a televisão, eu vou colocar aqui no singular, porque a TV está no singular. Was the TV off? Essa palavrinha off significa desligada. Se você acha que vai esquecer, faça como eu sempre digo. Tome nota aí. Was the television off this morning? Vamos praticar agora, meninos e meninas da Helena Kemper, a pronúncia para nós ficarmos craques, cada vez mais craques na pronúncia. Preparados? Vamos lá. Letra A. He was the president of Brazil. Letter B. Maria was my teacher at 7th grade. Letter C. She was an actress. Ok? Muito bem. Letra D. We were happy last week. Ok? It was my birthday. I was, letra E, tá, gente? I was at work with my mother yesterday. Próxima, letra F. She wasn't at school. She was at her mother's store. Letra G. Where were you born?
Letra H. They weren't watching TV. Letra E. Letra I, né? I wasn't sad. E a última, nós temos aqui, letra J. Was the TV off this morning? Muito bem, vocês são excelentes. Vamos continuando os nossos trabalhos. Agora deixa eu descer um pouquinho, porque nós precisamos precisamos ficar cada vez mais craques na língua inglesa e nós estamos aprendendo o verbo to be no passado. Eu vou relembrar aqui de maneira bem rápida, tá? Para vocês não esquecerem. Gente, aqui assim, ó, aqui no cantinho, acompanhem comigo. No cantinho, quando nós falamos do verbo be, nós estamos falando de dois verbos em inglês, em português. Os verbos, deixa eu mudar a cor. Os verbos estar e ser, ok? Em inglês, no presente simples, estes verbos têm três formas. Quais? Am, are, is, ok? No passado, minha vida melhora um pouquinho. Sabe por quê? Eu passo a ter duas formas apenas. Quais são elas? As formas was e were. Então, aqui observe bem, eu tenho o presente com três formas. E aqui eu tenho o passado com duas formas. Aí vem aquela pergunta, quando usar was? Você vai usar was para I, he, she e it, ok? E a palavrinha were você vai usar para you, we e they. Beleza? Combinado? Exercício B. Pausem o vídeo, façam um exercício que pede para vocês match, ou seja, relacione 1 to 5 with A to E. Vocês vão relacionar. Match significa relacionar de 1 a 5 com as frases de A até E para completar as questions, para completar as perguntas. Pausem o vídeo, façam o exercício e voltamos a nos falar daqui a pouquinho. E aí, prontinho? Fizeram o exercício? Podemos corrigi-lo então? Vamos corrigir o exercício aqui na Helena Kemper Costa. Corrigindo o exercício então, hein? Ai, vamos lá. Aqui agora, ok, mudei minha canetinha. Hoje tá calor, hein? Isso porque estou gravando a aula à tarde. No sol das 4 horas da tarde, um calor. Vamos lá então, meninos e meninas da Helena Kemper. Eu começo assim, was. Então, se eu começo com was, eu tenho que procurar um sujeito no singular. Se eu vir aqui na letra A, eu tenho the match. E observe que eu já tenho a resposta. Yesterday pode ser? Não. Was the match? Era a partida. Aí eu respondo, ontem. Você viu alguma conectividade aqui do número 1 com a letra A? Não tem. Mas se eu percorrer as frases, vamos ver a letra B de bola. Was the film good? O filme estava bom? Yes, it was. Sim, ele estava. Opa, peraí. Então, meninos e meninas da Helena Kemper, se eu ligar o número 1 à letra B, dá certo? Dá certo. Was the film good? Yes, it was. Sim, ele estava. Então, aqui, número 1, letra B. Se ficar complicado de relacionar, a gente muda, tá? Mas até então, beleza. Nós aprendemos aqui, na nossa escola, na Helena Kemper, que a palavra who significa quem. Muito bem, quem. Então, who was, quem foi? Quem era? Quem estava?
são as possíveis traduções para o início do número 2. Who was? Vamos ver aqui. Who was the match? Quem era a partida ontem? Não. Letra C, porque a B já está. Who was Tom and Ellie? Não, porque aqui é plural. Where were? Não, porque... peraí. Who was your first teacher? Quem era ou quem foi a sua primeira professora? Mistress Medina. Esta aqui pode ser, pessoal? Esta aqui pode ser, tá? Esta aqui pode ser. Vamos lá? Who was your first teacher? Quem foi a sua primeira professora? A senhora Medina. Ah, que legal. Muito bem. Nós aprendemos que a palavra were significa... Ah, bom, muito bom. Não esqueçam, não. Onde. Esta palavra, onde, were, where e were, essas duas palavras se parecem, mas são diferentes, tá? Where significa onde e were nós aprendemos que é o passado do verbo be. Então, atentamente, vamos à resposta. Where were the match? Não. The match é singular. Where were Tom and Ellie there? Pode ser? Poderia até ser. Mas não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque eu perguntei onde estavam e na resposta eu falei sim, estavam. Estavam ou eram? Tá vendo? Não dá certo. Então, where were, vamos pegar aqui agora, where were your sisters? Onde estavam suas irmãs? In town, ou seja, na cidade. Enio, Michelle, deu certo? Sim, deu certo. Parabéns. When was? Enio, eu lembro o que significa a palavra was. Olha que gracinha, então me lembrem. O que significa was? When significa, desculpa, o que significa when? When significa quando. Então, quando alguma coisa, certo? When was the match? Ah, deu certinho aqui, gente, prestem atenção. When was the match? Na primeira. Deu match, né? Por quê? When was the match? Quando foi a partida? A resposta está aqui. Yesterday. A partida foi ontem. E a última que faltou, né? Você já até viu aqui. Were Tom and Ellie there? Tom e Ellie estavam lá? Yes, they were. Sim, eles estavam. Então aqui eu posso ligar com toda certeza, sem problema nenhum. Deixa eu tirar aqui. Isso. E puxar para cá. Were. Aqui, ó. Were Tom and Ellie there? Yes, they were. Muito bem. Excellent, excellent. Na nossa próxima aula, meninos e meninas da Helena Kemper, nós vamos continuar fazendo os exercícios que vêm aí, tá bom? Para adiantar a nossa aula, você pode fazer estas atividades agora, ao terminar de assistir a aula da página 45, fazer os exercícios C, D, E, certinho? O exercício E, ele tem dois textos, um falando do Neil, aí na página 46, e o outro falando da Suzy, na 47. Tem uma pequena anotação e vocês vão fazer para mim, gente, então, até a página... Opa, que tanto de exercício, hein, Michel? Sim, muitos exercícios. Até a página 51 da sua apostila, ok? Da 46 a 51. There are no short forms or contractions in affirmative sentences. The negative forms are was not and were not. It was not expensive. They were not expensive. They have short forms or contractions, wasn't and weren't. It wasn't expensive. They weren't expensive.